Olá, gente, como que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu trouxe uma história para compartilhar com vocês que eu acho que tem uma mensagem muito legal nela que vale a pena vocês assistirem, entenderem e agregarem isso na vida de vocês, tá? Eu vou tentar resumir em 10 minutos. Se eu não conseguir, eu faço parte 2 para vocês, mas eu acredito que eu consigo, tá? Então, o que acontece, gente? Esses dias uma cliente minha me procurou, ela estava passando por uma situação difícil, ela veio compartilhar comigo, né? E o que acontece? Através dessa conversa da minha cliente, a espiritualidade me trouxe uma história para me compartilhar ali no momento. Não foi coisa minha, foi coisa que a espiritualidade trouxe mesmo ali no momento da conversa. E eu resolvi contar essa história para ela, da minha avó. E no final vocês vão entender o porquê da história da minha avó, porque eu vim contar isso para vocês. Então, para vocês entenderem a história da minha avó, foi o seguinte: a minha avó ela teve um AVC, né? Aí ela foi internada, só que quando ela foi internada, foi descoberto que ela estava com pneumonia e também deu, se não me engano, infecção generalizada nela, enfim, o estado dela se agravou. Ela ficou entubada, foi para UTI, ficou entubada, aí depois de um tempo ela foi para o quarto. Quando ela foi para o quarto, num desses dias que ela estava internada, eu fui fazer companhia para ela, precisava de acompanhante e eu fui. Como eu era de menor, eu tinha por volta de uns 16, 17 anos, eu achei que eu não iria conseguir, mas enfim, deu tudo certo. Aí eu passei essa noite com ela. Nessa noite que eu passei com ela, teve uma situação que me marcou a vida inteira. Eu passei a vida inteira com essa história na minha cabeça. Teve um momento ali que eu me aproximei da minha avó e eu fiquei segurando a mão dela. A minha avó ela não tinha movimento nenhum. Ela já tinha saído da UTI para o quarto, mas ela não tinha movimento nenhum ainda. Ela só mexia os olhos. Às vezes ela piscava. Só. Era o que minha avó fazia. E ela estava com aquele negócio no pescoço, naquele aparelhinho aqui na traqueia. E daí teve um determinado momento que eu me aproximei da minha avó, segurei a mão dela e assim, eu não sabia me expressar naquele momento, eu não sabia falar para ela o quanto foi importante na minha vida, eu não consegui fazer nada. Eu só segurava a mão da minha avó e ficava olhando para ela. Uma troca de energia. Só que nisso que eu estava ali, ela começou a movimentar a mão, os olhos, e começou a sair um som. Ela estava se esforçando imensa. Eu via que a força que ela fazia era muito grande, ela queria comunicar, ela queria falar alguma coisa, ela queria se expressar, e eu não estava conseguindo entender. E a minha preocupação no momento ali é tentar entender o que ela estava querendo falar. Será que ela está precisando de ajuda? Por que ela está se expressando dessa maneira? Por que ela está fazendo tanto esforço para se comunicar comigo? E, enfim, deu uns 2 dias, 2 dias depois desse dia, ela faleceu. Eu fiquei muito triste, muito chateada, eu fiquei me sentindo culpada porque eu não consegui entender o que a minha avó estava querendo dizer naquele momento para mim, ou porque ela fez tanto esforço para dizer, o que ela tinha de tão importante para dizer para mim naquele momento, que ela fez tanto esforço com olhos, sons ali com a traqueia, a mão dela ela tentava se movimentar, e eu queria entender o porquê que eu não conseguia me comunicar com a minha avó naquele momento. E aí eu levei essa história para minha cliente. Por quê? Porque junto com essa história, no início eu ainda não tinha entendido porque a espiritualidade mandou eu contar essa história para ela. Mas quando eu estava terminando de contar essa história para ela, a espiritualidade me deu um entendimento que eu passei a vida inteira, anos e anos após o falecimento da minha avó, eu passei com essa dor, com essa angústia, com essa tristeza, com essa preocupação de o que a minha avó estava querendo me falar, me sentindo culpada porque eu não entendi, eu não consegui compreender o que ela estava tentando falar, e depois disso ela faleceu e a gente não se comunicou mais. Então eu trazia esse dia que eu passei com a minha avó, eu trazia como uma forma de tristeza, de me sentir culpada, enfim, era uma mistura de sentimentos muito grande, porque também foi a última vez que eu vi a minha avó com vida, né, vamos dizer assim. E daí, quando a espiritualidade me trouxe essa história, que eu estava terminando de contar essa história para minha cliente, a espiritualidade me trouxe também um entendimento, gente. A única coisa que minha avó queria naquele momento era se despedir de mim. Eu sempre fui muito querida pela minha avó. Tipo, a minha avó já tinha diversos netos, mas eu era a neta preferida dela. Por quê? Porque a minha avó tinha uma filha que faleceu e que eu lembrava muito fisicamente.
talvez até energeticamente, é essa filha falecida dela. Então ela tinha um carinho muito grande por mim e eu também tinha um carinho imenso pela minha avó, né? E aquele momento ali, que ela estava tentando se expressar, que ela estava tentando mexer a mão, que ela piscava, que ela soltava sons aqui pela traqueia, ela estava usando o limite do limite da força que ela tinha naquele momento para poder se despedir de mim. Só que eu, muito ingênua, não tinha conhecimento, não tinha nenhum desenvolvimento espiritual, não tinha nada, eu não conseguia entender que era uma despedida. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Às vezes, a gente deve prestar mais atenção na pessoa que está do nosso lado. Porque às vezes a pessoa está tentando se comunicar com a gente, só que da maneira dela. Ela está se esforçando no máximo, ela está indo ao limite dela para poder se comunicar com a gente. Só que a gente, por não estar recebendo essas informações da maneira que a gente quer, a gente passa despercebido, a gente não percebe, o nosso ego, o nosso egoísmo não deixa a gente perceber que aquela pessoa está se esforçando para se comunicar com a gente. Tá? Primeiro fato. O segundo fato que eu quero trazer para vocês é que a gente carrega às vezes muitas dores que precisam ser curadas. Só que às vezes a gente guarda isso com a gente. E qual o conselho que eu dou para vocês hoje? Exponham essa dor de vocês. Falem sobre essa dor. Ou outra maneira também de vocês curarem é vocês ajudar pessoas, mesmo que seja conversando, aconselhando ou contando a sua história, para pessoas que passam pela mesma dor pela qual você já passou, pela mesma situação pela qual você passou. Por quê? Porque ao fazer isso, você não vai estar só ajudando a outra pessoa a se curar, você vai se curar também. Porque foi através dessa conversa que eu estava tendo com essa minha cliente, estava de uma forma gostosa, espontânea ali, que de brinde a espiritualidade trouxe para mim essa cura. Porque foi através dessa conversa, no finalzinho eu estava contando uma história para ela, que eu comecei a contar para ela sem entender o porquê eu estava contando. Quando cheguei no final da história, eu entendi o porquê eu precisava contar essa história para ela. Porque no final dessa história que eu contei para ela, foi que eu tive o entendimento que a minha avó, naquele momento, estava juntando todas as forças dela para se despedir de mim. E foi, nossa, parece que saiu assim um elefante gigante das minhas costas. Parece que eu tirei uma bagagem que eu não precisava mais carregar, uma dor, um medo que eu não ia mais precisar carregar comigo. Tudo pelo simples fato que eu tive o entendimento naquele momento. Então eu quero dizer que às vezes a cura do outro traz também para a sua vida a sua cura. Entende? Ao você ajudar uma outra pessoa, você também pode estar se ajudando. Ao você ajudar outra pessoa a se curar, você pode estar também se curando. Então exponha a sua dor, ponha para fora, porque quando ela fica dentro, quando ela fica ali como uma água, uma água parada, uma água suja, uma água que não vai te agregar em nada, ela fica ali e você acha que está numa boa porque só você sabe, quando na verdade aquilo está te causando bloqueios, aquilo está te causando crenças limitantes, aquilo está te causando muita coisa que você nem sabe que é por causa disso, por causa dessa história, por causa dessa cor, dessa dor que não foi curada, que não foi resolvida, que não foi trabalhada. Então, tragam essa dor para fora. Procurem pessoas que passaram pela mesma situação que você, converse, auxilie, aconselhe pessoas que passaram por essa mesma dor que você passou. E você vai ver uma imensa cura acontecendo, tanto na sua vida quanto na vida dessa pessoa. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês é que foi compartilhando um momento que essa pessoa estava passando, que eu acabei trazendo para a minha vida também a cura. Então, resumindo para vocês, eu quero fechar esses 10 minutos. Eu queria que finalizasse esse vídeo agradecendo, tá? Eu chamo ela carinhosamente de Lud, e eu não sei se eu agradeci ela nesse dia que a gente estava conversando, mas eu quero de novo agradecer você, Lud. Por quê? Porque você não me trouxe os seus problemas naquele dia. Você me trouxe a cura para um problema que eu vinha carregando há anos. E que através dessa troca de energia que eu fiz com você, eu pude ter, através da espiritualidade, a cura. Então, muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. É isso, gente. Até o próximo vídeo.